Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me gole e dá vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando nossas leituras das lições da Epístola de Paulo aos Romanos, revelados por Jesus a Maria Valtorta, mística católica. Hoje vai ser o capítulo 14 do dia 2 de fevereiro de 1948, o estudo, as lições baseadas em Romanos 4, de 1 a 25. Então, vamos ler, então, a passagem bíblica para nos situarmos nela, Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando que lhe foi ela imputada? Depois ou antes de sua circuncisão? Não, depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. E assim se tornou pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a este seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente, e a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão. Não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade, está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso Pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações.
segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, é o capítulo todo, praticamente, 4, que foi, né, que nós precisamos ler aqui. Então, vamos ver o que o Senhor Jesus vai falar, né? Que o Espírito Santo, Deus, a Santíssima Trindade, vai revelar a mística, a torta de lição sobre esse tema. Diz o divino autor, respondendo à minha objeção sobre a frase contida no ditado de 6 de janeiro de 1948, a amada Arca Maria, que ainda nos contém como é contida por nós. Disse que o corpo do homem é um templo do Espírito Santo e deve ser acreditado porque é uma verdade. Uma verdade que estimula a vida perfeita para possuir o hóspede divino, que é o Espírito Eterno que habita na alma do justo. Mas não se deve acreditar que somente a terceira pessoa vive em você. Ela é nomeada porque é ela que abraça e contém os dois que a precedem, né? Então, a trindade, então. Mas a trindade unidade, sendo inseparável, onde os outros são um. Portanto, você, possuindo o Espírito Santo em você, tem todo o amor, isto é, o Deus uno e trino. Também é dito, o Espírito do Senhor enche o mundo inteiro, no mundo todo e sempre e para sempre, acompanhando as diferentes evoluções do mundo desejadas pela vontade de Deus. Não autoevoluções, mas evoluções desejadas pelo Criador, pelo Eterno, Todo-Poderoso Senhor. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, disse, e é uma das primeiras palavras da maravilhosa história da criação. Ele já era Deus, sempre foi, e para seu ser ele foi capaz de criar tudo do nada. Ordem da desordem, do incompleto, mas do informe, o completo formado com uma lei de sabedoria muito poderosa. Do caos surgiu o universo, dos vapores carregados, de moléculas confusas, da anarquia dos elementos. Ele criou o céu e a terra, e imediatamente seu espírito pairou sobre as águas. E é à medida que as sucessivas obras da criação foram realizadas, o Espírito do Senhor pairou sobre eles com as suas leis e providências, trabalhos sucessivos e cada vez mais poderosos. Do caos que separa e ordena, por direi famílias, partes sólidas com partes sólidas para formar o globo do planeta Terra. Partes úmidas com partes úmidas para posteriormente formar os mares, lagos, rios, riachos, a luz, a primeira das coisas não apenas ordenada com elementos já existentes no caos, mas criada com seu próprio poder do nada. Porque a luz não era, as trevas cobriam a face do abismo, ou seja, do caos, em que massas de vapores carregadas de umidade, gás, moléculas colidiam confusamente. E Deus criou a luz, seu leve. Ele concedeu ao mundo, que surgiu do nada por sua vontade, o atributo, um de seus atributos, a luz. Deus é luz, e Ele é o Pai da luz e das luzes. E à terra, sua primeira criatura, Ele concede e dá luz. Assim como ao homem, perfeição da criação e última das 6 obras dos 6 dias divinos após os quais Deus descansou, ele concede o atributo que o torna semelhante a ele, o espírito livre e imortal, seu sopro divino infundido na matéria para que é animado por Deus e tem direito ao céu, a morada do Pai. A este espírito do homem, ele, o bom, já preparou a plenitude da vida e os seus dons com o seu Cristo, e Cristo virá,
quando chegar a hora da sua vinda, e os homens possuirão a plenitude da vida, da graça, da união, pelos méritos de Cristo e pelos sacramentos por ele instituídos. Mas não é nesta lição que falarei deste último dom supremo. Agora te ensino sobre a dúvida de ter entendido e escrito mal, para tirá-lo e tornar-se sábio. O corpo do homem é animado pelo sopro de Deus, todo homem. Por isso o Espírito de Deus se estende e penetra em cada homem e em cada homem com o direito de rei e com o amor do Pai Criador. Mesmo antes da redenção, o Espírito do Senhor Amor guiou os patriarcas e ensinou os profetas e os justos, e sua voz ressoou nos espíritos, desde o início dos dias, e ressoa e ressoará para dar a cada homem aquela orientação que a providência criadora não recusa a nenhum homem, e que aumenta quanto mais o homem é movido pelo bem. Honrar e servir a entidade suprema com muitos nomes, com diferentes formas de aparência, de acordo com os povos e religiões, mas sentida pelos crentes de todos os povos como sendo merecedora de toda adoração. A habitação de Deus no homem teria sido perfeita se o homem não tivesse pecado. A paixão de Cristo e a pertença à sua igreja, restabelecendo a ordem, restaurando a graça, concede mais uma vez a habitação de Deus em vós, o reino de Deus em vós. E assim como a alma está em você, e ainda assim ela contém você sendo uma coisa superior em origem e imortalidade, a carne, assim você contém Deus no templo de seu corpo, no qual, santo dos santos, a alma na graça. Mas você é abraçado por Deus, porque Deus é o infinito, que reúne todas as suas delícias em sua imensidão. Dito isto, pergunto-vos, se vós, pecadores, se vós em quem permanece a cicatriz da grande praga do pecado original, seus fomentos que às vezes perturbam até o mais heróico do bem, tendes o Espírito Santo no templo de vosso corpo, tens a caridade em ti, e pela caridade és abraçado. Cada vez mais fusionado a ela, mais a caridade vives, isto é, estás na caridade porque nele é tudo o que é santo. Podes duvidar que Maria, ela que desde a eternidade foi pensada pelo pensamento divino, que é vontade e poder perfeitos, imaculada e cheia de graça, filha, esposa, mãe de Deus, ela que correspondeu à vontade divina com sua vontade, que livre como a de Jesus, quis usar este livre-arbítrio de andar sempre na presença de Deus, e sendo perfeito, ele não tinha Deus em si mesmo e não estava nele. Ela também não pecou, porque não queria pecar. Segundo a Eva, ela não imitou a primeira Eva e pisou na serpente, porque, toda perdida em Deus, reinando em seu espírito e abraçando-a, seu amor, ela era cega, surda, esquecendo tudo que não era Deus e amor por ele. Mais santa do que a madeira do cetim, continha em si a Trindade e o Verbo encarnado, e depois novamente a Trindade e o Cristo eucarístico. E agora ainda nos contém, sendo nós nela, ela em nós. Onde Deus descansa? No espírito dos justos. O que é o espírito? É a melhor parte da sua alma. Quando deixa de ser um trono para Deus, quando a luxúria o domina, quando isso deixa a sua alma, quando ela se separa da carne, na hora da morte para ser julgada e esperar a ressurreição da carne e com ela ter o juízo final eterno. Mas Maria não morreu. Ela faleceu em um arrebatamento desta para outra vida, e em seu falecimento seu espírito mais puro era, mais do que nunca, o trono de Deus. Assim também deveria ser para todo homem, se em Adão não tivessem todos pecado. Maria não foi julgada. Era a inocente, a imaculada, não sujeita a julgamento ou morte, como nós temos. Maria não voltou ao pó em sua carne imaculada, tanto quanto a alma, e tornada incorruptível por ter trazido o Filho de Deus e do homem.
Em corpo e alma ela foi assumida ao céu pelos anjos. E nem mesmo na hora da passagem a alma se separou totalmente, mas intelectualmente, completamente ascendeu não ao terceiro, mas ao céu supremo e empíreo, e adorou enquanto igualmente o Espírito unitrino não deixou o seu doce e virginal tabernáculo onde descansou. Maria está no céu em corpo e alma, viva como estava na terra, abençoada como pode ser no céu. E Deus que habitou nela na terra, habitou nela no céu. Nada mudou. Colocada no centro do fogo divino, para onde convergem os seus amores ardentes, ela nos diz eternamente: eis a serva, ó Deus, abre-nos o seu coração e acolhe-nos no mistério de amor inefável. Os santos amantes de Maria entenderam isso e proclamaram que quem quer encontrar Deus, salvação, vida, vai a Maria. E ali encontrará a caridade, o Salvador, a luz, a sabedoria, a vida. E ali renascerá como homem em verdadeiro Filho de Deus. Porque Maria, Mãe Divina, é também a fecunda Santa Matriz, que até o fim dos séculos acolhe e acolherá em seu seio aqueles que querem nascer filhos de Deus. E dessas fraquezas informes, desses germes incompletos, dificilmente sozinhos, capazes de viver, faz e fará o viver do reino de Deus, dá e dará esses filhos ao seu Deus. Maria é corredentora e cooperadora incansável para o triunfo final divino, é caridade inesgotável, atuante como serva e gloriosa como rainha, para a glória de Deus. Ela é mãe, mãe perfeita para todos aqueles que lhe pedem a vida. Então, eu não sei qual é a dúvida da Maria Valtorta, mas aí vai explicar várias coisas aqui, bem interessante. Então, a gente vai meditar o que está escrito aqui, principalmente o efeito respondendo à questão da Maria Santíssima, serarca, serarca. Isso daí vai explicar justamente o que ela é, a posse, que ela tem da presença espiritual perfeita de Deus nela, Então, é a habitação de Deus no justo, na alma, a criação da alma, falando sobre justamente isso. Então, é muito bonito, esse trecho que esse capítulo dessas lições aos Romanos, explicando claramente muitas coisas e que podem nos agregar muito conhecimento para a nossa vida espiritual. Então, voltando aqui, vamos ler com mais calma e tentar compreender e meditar. O Divino Autor vai responder à objeção de Maria Valtorta, que está contida no dia 6 de janeiro de 1948. Aí, não sei se é justamente nesse livro, que a dúvida diz respeito à frase tirada na lição 3, página 43, aqui não tem página, Então, seria uma dúvida do capítulo 3, seria? Então, o que eu posso fazer? Entrar, novamente aqui e ir direto para o 3. Eu vou ter que diminuir aqui para poder ter acesso. 3, 6 de janeiro de 1948. Na lição, a defender a ideia de religiosa. Aí, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Onde que ela fala de dúvida aqui? A arca mais amada, 3. Então, vamos ver onde que tá 3 aqui. Em sua segunda última vinda, o Cordeiro de Deus, o Redentor, o Santo dos Santos, terá como precursor não o penitente do deserto, João Batista, salgado pela maceração e salinador dos pecadores para curá-los dos fardos e torná-los ágeis para acolher o Senhor, mas terá como precursor nosso anjo, ela que, apesar de ter carne, era serafim, ela em quem fizemos morada, nem poderíamos tê-la mais doce e digna, a arca mais amada, de ouro puro, que ainda nos contém, como está contido
por nós e que voará nos céus irradiando seu amor para preparar o caminho perfumado e real para o Rei dos Reis e preparar e gerar e dar à luz em uma última maternidade quantos germes vivos são e vão querer ser nascidos do Senhor. Então ela vai ser a precursora deste tempo na última vinda. Então, de vez de ser João Batista, né, é Nossa Senhora que é a precursora da vinda de Jesus, da última vinda dele. Então, claramente a gente confirma aqui nos escritos de Maria Valtorta sobre essa realidade de Maria ser a precursora, né, da última vinda de Jesus Cristo, nas aparições dela, né, falando que ela está irradiando, né, o seu amor andando por aí, voando pelos céus, né? Então, justamente confirma o que está escrito também nos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, em várias outras aparições, em várias outras informações aí místicas. Nós sabemos que Nossa Senhora vai ser a portadora, né, dessa realidade, de avisar os seres humanos, de preparar os seres humanos para a última vinda de Jesus Cristo. E as aparições, as mensagens de Nossa Senhora, a consagração à divina vontade, a vida na divina vontade, o reinado da vontade divina, né, e tudo mais que fala muito dela no livro do céu. Então, muito bom, né, a gente ter essa dimensão, né, que aqui está falando claramente. Olha lá, a leste do tempo, já na escuridão que cobre a terra, né, realmente a gente está num momento de escuridão muito grande na terra, cada vez mais densa e maldita, verdade. Delineia-se uma aurora que não é mais doce, é o tempo da ressurreição de Maria. A extrema misericórdia, vai ter o triunfo do Imaculado Coração de Maria, né? A extrema misericórdia que nosso amor projetou para você. E ela fala, né, no livro da Luísa, fala que é o momento que ele deu de presente para Nossa Senhora, né? O momento que deu de presente para ela, esse triunfo, essa era da paz, né? Grande será a extensão do seu caminho, frustrado por seu eterno inimigo, que para ser derrotado não é menos obstinado em enfurecê-la e combatê-la, justamente com o pecado do aborto, que é uma das coisas que mais detona, né, o coração de Nossa Senhora, né? Ele embota o intelecto dos homens para não deixá-los conhecer Nossa Senhora, verdade. Desliga a fé, né? E ela desliga a fé nele. Cria névoas, joga lama. Então, desliga a fé nela, na verdade. Ele, o demônio, desliga a fé na Nossa Senhora. Cria névoas sobre essa visão, né, da santidade de Maria, sempre está arrumando confusão. Joga lama. Mas a estrela do mar está muito alta das suas ondas poluídas. Passará e nem a lama sujará a orla de sua roupa. Ela descerá sozinha como um arcanjo para escrever, próximo ao sinal da cruz, suas iniciais na testa dos fiéis. Ela marca os seus filhos, né? Ela marca esse período, né? Ela que marca os filhos que vão ser protegidos na última tribulação, né? Dos salvos para o reino da divina vontade. E aqueles que também vão ser preservados, né? Também da marca da besta. E força e paz entrarão em seus espíritos sob toque da mão dela, Maria da vida, fonte de saúde. Bendizei a Deus que concedeu a mais pura estrela para iniciar sua jornada, para atrair-vos a Deus com a doçura de seu amor misericordioso, extremo salvador, compensando os bons espíritos do distanciamento cada vez mais profundo de Deus, justamente através do ateísmo, né? Que está reinando neste tempo, desgostoso, né? Apostasia, desgostoso com os pecados dos homens. Você não acha que essa retirada de Deus é injusta? Lemos nos Macabeus que quando com Antíoco Epifânio a corrupção entrou em Israel, e Israel se afastou da lei por ter escravizado muitos líderes de Israel, filhos da iniquidade, às próximas nações, a ponto de torná-los os costumes perversos do mesmo, vendendo-se para fazer o mal. Então, naquela época aconteceu isso, imagina, agora também acontece a mesma coisa, né? Igualzinho. O santuário ficou desolado como um deserto, as festas solenes foram transformadas em luto, os sábados em opróbrios, e sua glória foi aniquilada. Não só isso, mas o culto dos ídolos foi aceito. Está acontecendo exatamente a mesma coisa neste nosso tempo de hoje. E isso causou a perseguição dos poucos que permaneceram fiéis, e a morte, a ruína, a violência e a dor tornaram-se o legado do povo. Tá vendo? A morte, a ruína, a violência e a dor é o que tornou o legado do povo que havia despertado a ira do Senhor. Faça comparações, medite e escolha.
Então, como que pode, né, gente? A gente repetir a mesma época desses anticristos antigos estão repetindo nesse tempo hoje, né? Mais uma vez, Jesus lhes disse o que disse na última festa de tabernáculos: estou com vocês por um pouco e depois irei embora. E então vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar. Sim, ou dormentes. Eu falo com você mais do que para abrir inimigos. A você que, se acordasse, poderia defender a ideia e o seu bem. A vocês que dormem enquanto outros trabalham e se acalentam na ilusão de que Deus é um servo para vocês. Não, ele não é nosso servo. A gente não tem que só se aproximar de Deus para pedir o que quiser, ele é ruim, um banco. E Jesus é um servo para vocês e um servo tolo? Não. Que depois de ter sido negligenciado, não buscado, não seguido até o ponto de convencê-lo a sair, dada a inutilidade de permanecer entre vocês mesmo na Eucaristia, né? Que ele esteja pronto e propenso à sua necessidade. Quando você estiver prestes a se submerso e finalmente, não para sempre, você acordará. Você acordará. Tá vendo? Quando a gente estiver prestes a sermos submersos, finalmente a gente acordará. Quando estivermos prestes, estamos assim. Estamos a quase um fio de sermos submersos. Nesse momento exato agora, né? E estamos acordando talvez atrasados. Tomara que não, né? Tomara que Deus nos dê o livramento ainda, né? Que é o que mais pedimos nesse momento. Busque o Salvador enquanto ele ainda está entre vocês, antes que o ódio o envie para além de suas fronteiras. Vai acontecer grande ódio nesse mundo, viu? Nesse Brasil principalmente. Entre os povos subindo para a luz enquanto você afunda nas trevas, entre as trevas que sufocam a verdade, mais do que nunca hoje, não a fazendo ver, erguendo o muro da mornidão, tem muita gente morna nesse exato momento, dos quietismos onde não erguem o da impiedade e da injustiça. Então, voltando lá, a gente vai voltar ao conteúdo, né, que a gente já estava meditando. Então, vamos voltar. Então, Jesus fez a gente ir lá, pra gente ver o que estava acontecendo lá, né, referente à dúvida da Valtorta. Eu não sei até que pergunta que é agora. Eu não vi pergunta nenhuma, nem objeção nenhuma ali, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não vi objeção nenhuma. Cadê a objeção da Valtorta? Cadê a objeção aqui? Quando? Você já está na hora? Ou está prestes a entrar? Não tem objeção nenhuma aqui, né? Não despeje tal a ira de Deus. 99% da humanidade, né, está na impiedade e na injustiça mental, material. Invadiram todas as classes sociais e até a abominação penetrou na casa de Deus. Exatamente, essa palavra é pura verdade do dia de hoje, né? Mas objeção, cadê a objeção da Valtorta? Ela está objetando o que aqui? Não estou vendo nenhuma objeção. Jesus, ajuda nós, Senhor. Então, ela nem fala nada. Ela nem comenta, né? Então, eu não entendi. Qual é a objeção? Não tem objeção. Tudo bem. Respondendo a minha objeção sobre a frase contida no ditado Amada Arca Maria. A amada Arca Maria. Não fala de Arca Maria. Fala dela como a precursora aqui. Ela é a precursora. A arca mais amada. Tá, peraí. Em sua segunda e última vinda, o Cordeiro de Deus, o Redentor, o Santo dos Santos, terá como precursora, né? Não é percursor, é precursora, não o penitente do deserto, salgado pela maceração, o salinador dos pecadores, para curá-los dos fardos e torná-los ágeis para acolher o Senhor, mas terá como precursora nosso anjo, ela, que apesar de ter carne, era serafim. Ela em quem fizemos morada. Nem poderíamos tê-la mais doce e digna, a arca mais amada. De ouro puro que ainda nos contém, como está contido por nós. E que voará nos céus irradiando o seu amor para preparar o caminho perfumado e real para o Rei dos Reis e preparar, gerar e dar à luz em uma última maternidade quantos germes vivos são e vão querer ser nascidos do Senhor. Então não vejo objeção, não estou vendo nada, mas tudo bem.
sobre a frase contida tal, que ainda nos contém como é contida por nós. Que ainda nos contém como é contida por nós. Aonde que tem isso? Que ainda nos contém como é contida por nós. De ouro puro que ainda nos contém e que é contida por nós. Contém Jesus, contém o Espírito Santo, contém o Santo dos Santos, tá certo? Tá. Disse que o corpo do homem, aí vai falar sobre a carne de Maria, vai falar sobre a pessoa dela, né? Disse que o corpo do homem é um templo do Espírito Santo e deve ser acreditado porque é uma verdade. Então, vai falar sobre a arca, o corpo de Maria. E agora é o nosso corpo humano que vamos poder dar, né, o espaço da nossa vontade humana para ser plena morada divina de Jesus em nós, né? Beleza. Então tá falando disso. E deve ser acreditado porque é uma verdade que estimula a vida perfeita para possuir o hóspede divino, Deus, o próprio Deus em nós, morando em nós, que é o Espírito eterno que habita na alma do justo. Mas não se deve acreditar que somente a terceira pessoa, o Espírito Santo, somente vive em nós. Tá, já entendemos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é Jesus que a gente acaba se referindo sempre, porque é ele que é, né, a gente já falou, ele que fica retendo a presença dos três, né, fica dentro de, aí a gente fala, é Jesus que está em mim, é Jesus falando em mim e tal. Também é dito, o Espírito do Senhor enche o mundo inteiro, no mundo todo e sempre, para sempre acompanhando as diferentes evoluções do mundo. Nesse tempo, as evoluções, não sei se é evoluções, né? A gente fala que tem tanta tecnologia, agradece a Deus pela internet, agradece a Deus pelas vacinas, agradece a Deus pela medicina, agradece a Deus, né, pela televisão, pelos sistemas de imagens, de tantas coisas, os exames, os aparelhos de exames, tanta coisa que a gente tem de facilidades, muita coisa, muita coisa. A tecnologia agro, né, do agronegócio, é tanta tecnologia, meu Deus, né? Os carros cada vez mais modernos, tanta coisa. Então, aí tem essas evoluções, vamos dizer assim, desejadas pela vontade de Deus, não auto-evoluções, mas evoluções que são desejadas pelo Criador, pelo Eterno e Todo-Poderoso Senhor. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse que é uma das primeiras palavras da maravilhosa história da criação, Gênesis. Ele já era Deus, sempre foi, o Espírito de Deus. Para seu ser, ele foi capaz de criar tudo do nada, né? Ele criou tudo do nada. Ordem da desordem, do incompleto, mais do informe, o completo, o formado com uma lei de sabedoria muito poderosa. Então, o universo foi criado por uma lei de sabedoria muito poderosa do nada. Fez uma ordem da desordem. Né, do incompleto, do informe, do caos surgiu o universo, dos vapores carregados de moléculas confusas, da anarquia dos elementos, ele criou o céu e a terra, e imediatamente seu espírito pairou sobre as águas. E à medida que as sucessivas obras da criação foram realizadas, o Espírito do Senhor pairou sobre eles com suas leis e providências, a vontade divina. Trabalhos sucessivos e cada vez mais poderosos. Do caos que separa e ordena, direi famílias. Do caos que separa e ordena famílias, partes sólidas com partes sólidas, para formar o globo do planeta Terra, partes úmidas com partes úmidas, para posteriormente formar a água, o mar, os lagos, os rios, né? Os riachos, a luz, a primeira das coisas não apenas ordenada com elementos já existentes no caos, mas criada com o seu próprio poder do nada. Então a luz foi criada do nada também, porque a luz não era, as trevas cobriam a face do abismo, ou seja, do caos em que massas de vapores carregadas de umidade, gás, moléculas colidiam confusamente. E Deus criou a luz, seu leve. Ele, né, que é sua própria pessoa, né, não sei, a partir dele, né, a partir deles, que é a luz, né. Ele concedeu ao mundo que surgiu do nada por sua vontade. Um de seus atributos, a luz. Então, a luz é um dos atributos de Deus.
Então, interessante, né? Deus criou a luz para nós, né? Mas ele é a própria fonte dessa luz, né? Deus é luz e ele é o Pai da luz e das luzes. E a terra, sua primeira criatura que criou a terra, primeira criatura, ele concede e dá luz. Assim como ao homem, perfeição da criação e última das 6 obras dos 6 dias divinos após os quais Deus descansou. Ele concede o atributo que o torna semelhante a ele, o Espírito. Então, concede o Espírito para o homem, né? Sopro divino, um espírito livre e imortal. O seu sopro divino, faísca de Deus, né? Infundido na matéria para que é animado por Deus e tem direito ao céu, a morada do Pai. A este espírito doado ao homem, soprado no homem, ele, o bom, já preparou a plenitude da vida e os seus dons com o seu Cristo, né? Os bens com o Cristo. E Cristo virá quando chegar a hora de sua última vinda, e os homens possuirão a plenitude da vida novamente, da graça da união pelos méritos de Cristo, pelos sacramentos por ele instituídos. Mas não é nesta lição que falarei neste último dom supremo. Agora te ensino sobre a dúvida de ter entendido o escrito mal para tirá-lo e tornar-se sábio. O corpo do homem é animado pelo sopro de Deus, todo homem. Por isso o Espírito de Deus se estende e penetra em cada homem, e em cada homem com o direito de rei e com o amor do Pai Criador. Então, o corpo do homem, a carne do homem é animado pelo sopro de Deus. Essa faísca divina alma, o Espírito, todo homem é assim, né? E tem essa racionalidade, né? O homem não é um animal, ele tem razão. Por isso o Espírito se estende e penetra em cada um de nós, em cada pessoa humana, com o direito de rei. Então o Espírito pode reinar. O Espírito de Deus é o dom de viver na vontade divina. É o dom de viver na vontade divina. É a ação do Espírito. É o próprio Espírito que vai se estender e penetrar em cada homem. E em cada homem com o direito de rei e com o amor do Pai Criador. Então vai se estender em nós o seu reinado. O Espírito de Deus vai estender em nós o seu reinado e as suas leis, né? A vontade divina, né? Mesmo antes da redenção, o Espírito do Senhor, amor, guiou os patriarcas e ensinou os profetas e os justos. O Espírito Santo, com sua voz, ressoou nos seus espíritos desde o início dos dias e ressoa e ressoará para dar a cada homem aquela orientação que a divina providência criadora não recusa a nenhum homem, nunca recusa, e que aumenta quanto mais o homem é movido pelo bem. Então, se o homem é movido pelo bem, né, ele recebe orientação da divina providência, né, criadora, para honrar e servir a entidade suprema. Então, se você tem interesse e corresponde, você vai receber de Deus toda a orientação que você necessita para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus e tirar os sorrisos de Deus, né? E se preocupar com os interesses de Deus. Faça isso, mesmo que seja só você sozinha. Mesmo que você sozinha faça esse ato, né? Mas isso já é grande, né? Grande para Deus, né? De acordo com os povos e religiões, mas sentida pelos crentes de todos os povos como sendo a merecedora de toda adoração. A habitação de Deus no homem teria sido perfeita se o homem não tivesse pecado. A paixão de Cristo e a pertença à sua igreja, restabelecendo a ordem, restaurando a graça, concede mais uma vez a habitação de Deus em vós, o reino de Deus em vós. E assim como a alma está em você, e ainda assim ela contém você, sendo uma coisa superior em origem e imortalidade, a carne. É superior à alma, é superior à carne. Tá vendo? Assim você contém Deus no templo do seu corpo. Contém Deus, o santo dos santos, porque na alma que é acima da carne, Deus pode habitar. A alma na graça. Você é abraçada por Deus, porque Deus é o infinito que reúne todas as suas delícias em sua imensidão. Dito isto, pergunto-vos, se vós, pecadores, se vós, em quem permanece a cicatriz da grande praga do pecado original, seus fomentos que às vezes perturbam até o mais heróico do bem. Tendes o Espírito Santo no templo do vosso corpo. Tens a caridade em ti e pela caridade és abraçado, cada vez mais fusionado a ela,
mais na caridade você vive. Isto é, estar na caridade, porque nela é tudo o que é santo. Podes duvidar que Maria, então, ela que desde a eternidade foi pensada pelo pensamento divino, que é a vontade e poder perfeitos, imaculada, cheia de graça, filha, esposa, mãe de Deus, ela que correspondeu à vontade divina com sua vontade, e que livre como a de Jesus, tá vendo? A vontade divina, com a vontade humana livre como a de Jesus, viveu a santidade. Ela usou este livre-arbítrio de andar na vontade, né? O livre-arbítrio entregou para Deus o seu livre-arbítrio, né? Com toda a liberdade, decidida na liberdade de doar a sua vontade para os interesses de Deus, né? Então ela conseguiu usar o seu livre-arbítrio, quis usar este livre-arbítrio para andar sempre na presença de Deus e ser perfeita. Ela não tinha Deus em si mesma e não estava nele? Estava, 100%. Ela também não pecou porque não queria pecar. Ela não pecou igual Jesus, não, porque não queria pecar. A sua vontade nunca quis ofender a Deus, né? Sempre quis servir a Deus em todos os momentos. E daí Deus trabalhou, né, na sua divina vontade para que a vida de Maria e de Jesus fosse 100% doação total para Deus. Doação total para Deus. Então aí a vida na divina vontade, a santidade original, né? A santidade divina, a santidade das santidades, né? Que viveram Maria e Jesus. Segunda Eva, ela não imitou a primeira Eva, desobediente, rebelde, que não entregou sua vontade humana mais para Deus, né? Que não quis mais que a vontade humana dela tivesse a divina vontade reinando. Então ela falhou. E aí Nossa Senhora, que aceitou viver, né, nessa liberdade da divina vontade reinando nela, a rainha da vontade divina pisou na serpente da desobediência e da rebeldia. Porque toda perdida então em Deus, reinando ele no seu espírito, com livre e espontânea vontade e entrega da vontade dela, abraçando a seu amor, né, ela era cega, surda, esquecendo tudo que não era Deus e amor por ele. Então ela nunca se interessou por nada fora de Deus, nada, nada. Mais santa do que a madeira de cetim, continha em si a própria Trindade nela e o Verbo encarnado, e depois novamente a Trindade e o Cristo Eucarístico. E agora ainda nos contém, sendo nós nela, ela em nós. Então ela também nos contém e nós estamos com ela também, que ela também faz parte da corte celestial, né? E onde Deus descansa? Em nós, no nosso espírito, no espírito de quem vive na vontade divina, de quem quer viver nesse bem constante, buscar esse bem constante de Deus, dar a sua vontade humana a Deus e deixar ele viver plenamente, atuar plenamente em você, né? E o que é espírito? É a melhor parte da sua alma. É onde senta, né, o coração, né, o trono onde senta Deus mesmo, é o espírito. Quando deixa de ser um trono para Deus, quando que o seu espírito vai deixar de ser esse trono para Deus? É quando a luxúria te domina, né? O sujeira. Quando você quer fazer coisa ruim, feia, não só sexo, mas tudo que possa, né, ser corrupto no seu corpo, né, na sua carne, que você troca, né, troca qualquer distração sensível por Deus, né, troca no lugar de Deus, coloca qualquer coisa sensível, até criatura humana, tudo, qualquer coisa, qualquer sensação, elogio, qualquer interesse seu próprio, para o seu só próprio benefício, autossatisfação, é uma luxúria, né? E a luxúria vai dominar você quando você tem essa autossatisfação só para você, né? Sem pensar em ninguém, muito menos Deus. Quando isso deixa a sua alma, quando ela se separa da carne. Então, quando que o espírito vai deixar sua alma? Quando você se separa do corpo, na carne, na hora da sua morte, para ser julgada e esperar a ressurreição da carne e com ela ter o juízo final eterno. Mas Maria não morreu, ela faleceu em um arrebatamento, desta para outra vida, e em seu falecimento seu espírito mais puro era mais do que nunca o trono de Deus. Assim também deveria ser para todo homem, né? Que todo mundo nunca morresse. Iria somente falecer em um arrebatamento. É o que diz o livro do céu. Realmente é isso que vai acontecer com os filhos da vontade divina. Não vão morrer. Vão dormir, tipo um arrebatamento somente. Igualzinho Nossa Senhora, né?
Assim também deveria ser para todo homem se em Adão não tivesse pecado. Mas como vamos morrer plenamente para o pecado, através, né, do dom da divina vontade, nós somos plenamente curados, plenamente pela redenção, né, pela redenção. Também pelo estado da graça concedido por Jesus, o enxerto, né, na cruz. E assim, com o dom da divina vontade, reafirma mais ainda a pureza da santidade divina em nós, né? Maria não foi julgada, ela era inocente. Nós também não seremos julgados quando se vivermos na vontade divina até o fim de nossa vida, né? Até o último minuto da nossa vida, de permanecer firme na vontade divina. Não sujeito a julgamento ou morte como você tem, né, o ser humano que está vivendo sem a vontade divina reinando. Maria não voltou ao pó em sua carne imaculada, tanto quanto a alma, e tornada incorruptível por ter trazido o Filho de Deus e do homem. Em corpo e alma ela foi assumida ao céu pelos anjos, e nem mesmo na hora da passagem a alma se separou totalmente, mas intelectualmente e completamente ascendeu, não ao terceiro, mas ao céu supremo e empíreo, e adorou, enquanto igualmente o Espírito unitrino não deixou o seu doce e virginal tabernáculo, onde descansou. Então, ela hoje está lá no céu, e Deus ainda continua habitando dentro dela, que o corpo dela é templo de Deus, e ele atua dentro e fora dela lá, né? Ela não fica sem Deus dentro dela, continua, né? Maria está no céu, em corpo e alma, viva como estava na terra, igualzinho. Que mistério infinito isso, né? Maria está lá de corpo e alma na terra, no céu, diferente de todos os outros, né? Só acho que acredito que quem viveu o dom da divina vontade, né, vai... Na época do reino vai ter essa ressurreição, né, do corpo. Mas a gente, por causa de ter nascido no pecado original, não ter sido imaculado, a gente não tem essa graça de corpo e alma antes, né, do reino da vontade divina. Eu acho que no reino não vai ter isso, porque ele fala que a pessoa dorme, então, mas ele fala que acontece uma coisa diferente. A pessoa fica incorrupta, fica com o corpo incorrupto. Mas não é corpo e alma no céu, né? Então acho que só Nossa Senhora mesmo é a única que vai ficar de corpo e alma no céu até o último dia. Abençoada como pode ser no céu, tudo bem. E Deus que habitou nela na terra, habitou nela no céu. Muito bom. Nada mudou. Colocada no centro do fogo divino, para onde convergem os seus amores ardentes, ela nos diz eternamente: eis a serva, ó Deus, e abre-nos o seu coração e acolhe-nos num mistério de amor inefável. Os santos amantes de Maria entenderam isso e proclamaram que quem quer encontrar a Deus, salvação, vida, pode ir até a Maria, e nela encontrará a caridade, o Salvador, a vida, a luz, a sabedoria, e ali renascerá como homem em verdadeiro Filho de Deus. Porque Maria, Mãe Divina, é também a fecunda Santa Matriz, que até o fim dos séculos acolhe e acolherá em seu seio aqueles que querem nascer filhos de Deus. E dessas fraquezas informes, desses germes incompletos, dificilmente sozinhos, capazes de viver sozinhos, faz e fará o viver do reino de Deus. Aí ela dá ajuda pra gente, né? Ela é a rainha da divina vontade. Sem a ajuda dela, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então a gente reza todo dia essa oração na consagração para receber o dom de viver na vontade divina, né? Na consagração à vida divina, né? E aí Nossa Senhora é quem supre e nos ajuda o tempo todo a permanecer na divina vontade, nela que nos dá essa força. Então, sozinhos a gente não consegue, ela tem que nos ajudar e junto, né, a gente consegue. Então, ela vai ajudar a gente a viver no reino de Deus, o reino da vontade divina, abrir a porta desse reino para cada um de nós. Dá e dará esses filhos ao seu Deus, os filhos da vontade divina. Maria é a corredentora e cooperadora incansável para o triunfo final divino, né, do reino da vontade divina. É caridade inesgotável. Atuante como serva e gloriosa como rainha, para a glória de Deus, ela é mãe perfeita para todos aqueles que lhe pedem a vida. Então, está falando justamente sobre a Maria ser a arca da aliança, desse tempo precursora do tempo final, mãe dos santos dos últimos dias, né, mãe desses que serão os filhos da vontade divina, que vão viver no reino da vontade divina, consagrados a ela,
através dela, ela que abre a porta deste reino para que nós entremos. Então, confirma bastante nesse trecho, né, nesse capítulo 14, né, das lições sobre o livro dos Romanos. Aí você pode questionar, por que não fala quase nada do livro dos Romanos, né? Então, não sei, mas a gente leu, né? Então, é uma meditação, uma lição referente a isso para a Valtorta e para nós. A gente agradece e fica feliz. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe e até mais.